Bom dia, jovens, tudo bem? Como é que tá indo aí? Vamos falar hoje da refração da luz. Vem com o tio. Vamos começar definindo aí o que seria a refração. Tá aqui, ó, definição de refração. Bom, refração, basicamente, é quando a luz passa de um meio de propagação para outro meio de propagação, tá? Para a gente entender é isso, ó. Olha esse desenho aqui, ó. Então você tem um raio incidente que está caminhando aqui pelo ar e ele vai penetrar nessa superfície aqui, ó, que separa os dois meios. Quando ele penetra nessa superfície, o que acontece? Acontece dois fenômenos. O primeiro é a reflexão, que é o retorno desse raio para o meio que ele estava vindo. A gente já estudou isso. O segundo fenômeno que acontece é a refração, ó, é a passagem desse raio para o outro meio. Quando isso acontece, quando esse raio ele passa de um meio, ó, quando ele passa de um meio para outro meio, nesse exemplo do ar para a água, acontece duas coisas importantes. Primeiro, variação de velocidade, ó, tá aqui, ó. Ficou bem tortinho, hein? Vou consertar isso aqui. Primeiro acontece o que, ó? Variação de velocidade. Vamos tentar grifar aqui bonitinho, ó. Bonitinho. É, serve, né? Tá servindo para você ver. Tranquilão? Essa velocidade ela pode aumentar ou diminuir, depende de cada caso. Outra coisa importante que acontece é isso aqui, ó. É o desvio da trajetória. Tranquilo? Então, o que você tem que lembrar? Quando ocorre refração, a luz passa de um meio para outro, correto? De um meio para outro. E quando ela passa de um meio para outro, acontece a variação da velocidade e o desvio do raio. Com exceção desse caso aqui à direita, ó. Nesse caso, a luz está penetrando perpendicular à superfície de separação aqui, ó, tá? Então ela está a 90 graus. O que vai acontecer? Vai continuar tendo variação de velocidade, tá? Então a velocidade sofrerá variação, isso não muda, porque simplesmente pelo fato de passar de um meio para outro, varia a velocidade, tá? Só que nesse caso aqui, como é 90 graus, então você não tem desvio da trajetória da luz. Tranquilo, gente? Vamos seguir. Bom, vocês perceberam aí que a minha cara feia de vez em quando não aparece, mas é proposital para não ficar aqui, ó, cobrindo a informação que está nesse canto, tranquilo? Mas é só seguir a minha voz e as minhas marcações aqui em amarelo que a gente chega lá. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o índice de refração, né? O que seria o índice de refração? Basicamente, o índice ele vai te mostrar o quanto um meio consegue desviar a trajetória da luz, tá? Quer dizer, então quando a luz passa de um meio para outro, esse meio que recebeu a luz pode desviar mais ou pode desviar menos, tá? Então, basicamente, em termos teóricos, o índice significa isso. O índice de refração é o quanto um meio vai desviar, né, para mais, para menos essa luz. E você pode calcular. Como é que você calcula? Ó, esse N é o que eu chamo de índice de refração. Para calcular o N, o índice de um meio específico, você vai dividir as duas velocidades da luz. C é a velocidade da luz no vácuo. Isso é uma constante, tá? E tá aqui, ó, 3/10 a quinta quilômetros por segundo ou 3/10 a oitava metros por segundo. O que significa isso? Vamos lá. A luz, a cada segundo, ela anda 300 mil quilômetros ou, se você analisar em metros, a cada segundo a luz anda 300 milhões de metros. Beleza? Então esse Czinho aqui, ó, que está em cima da fórmula, é sempre ou esse valor, ou esse valor. São os mesmos valores, só que estão em unidades diferentes, tá? E esse V aqui continua sendo a velocidade da luz, mas agora no meio que você está querendo analisar. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, ó, ar. No ar, como diz aqui, ó, a velocidade da luz no ar, ela é aproximadamente igual à velocidade no vácuo. Então eu posso afirmar aqui, ó, que no ar ela é aproximadamente igual no vácuo. Daí vem essa afirmação aqui, ó, que o C é aproximadamente igual ao V. Isso, gente, no ar, tá? No ar. Então a luz ela tem um comportamento muito parecido em relação à velocidade. No vácuo ela tem esse valor aqui, que está aqui em cima, estou destacando.
E no ar ela tem praticamente esse valor também, tanto é que a gente considera igual. E aí pensa comigo, se você tem o C igual ao V nessa divisão aqui, ó, tô aqui na fração, ó. Se você tem o C igual ao V, você concorda que o N vai dar 1? É o que está dizendo na tabelinha aqui, ó, à esquerda, ó. O N do ar, o índice de refração do ar é 1, tudo bem? Só que na água você já vê que aumenta e aí vai aumentando, ó, para todos. Não que esteja em ordem crescente aqui, tá? Mas eu quero dizer que o menor índice possível é o ar, tá? E os outros meios têm um índice maior que o do ar, ó. Então, ou seja, a água desvia mais do que o ar. É isso que significa o índice de refração. O vidro, ele desvia mais do que a água e mais do que o ar. E assim por diante. Tranquilo, gente? Então, como é que eu chego? Como é que eu cheguei nesse índice aqui, por exemplo, de 1,50? Bom, o que eu fiz? Eu peguei esse valor aqui, ó, que é a velocidade da luz no vácuo, e dividi pela velocidade da luz na água. E aí eu obtive esse valor aqui. Tranquilo? Então, esses índices aqui, ó, todos esses índices aqui, eles são o quê? Resultados dessa divisão aqui, ó. Tranquilão? Onde eu divido a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz nesses meios aqui. Nos exercícios isso vai ficar mais claro. E aí, agora voltou minha cara feia. Dá para colocar, não tem informação aqui embaixo, ó. Às vezes é legal a gente olhar olho no olho para poder conversar melhor. Ó, aqui eu tenho o índice de refração relativo. Isso aqui eu uso quando eu quero comparar índices de refração de dois meios. Então, por exemplo, como é que eu chamo isso aqui? Ó? Índice de refração de A em relação a B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir os índices. Vamos supor que eu queira achar o índice de refração do ar em relação à água. Então, eu monto uma fraçãozinha. Ó. Coloco o índice do ar, que é 1, sobre o índice da água, que é 1,33. E aí, quando eu fizer essa divisão, eu vou estar encontrando o quê? Eu vou encontrar o índice de refração relativo entre o ar e a água. Então, isso aqui você usa para comparar dois índices de refração, beleza? Aí aqui tem uma dedução matemática. A gente viu lá que o N, né? O N, ele não é C sobre V. Então, NA, ele vai ser C sobre VA. O NB, ele é C sobre VB. Se você aplicar aqui a regra de divisão de fração, você copia a primeira, né? Inverte a segunda, cancela os dois Cs, porque é o mesmo valor, e você obtém essa formulinha também, ó. Essa formulinha ela é bem tranquila para te mostrar que para calcular o índice de refração relativo, basta você dividir a velocidade do segundo meio, que é para onde a luz foi, sobre a velocidade do primeiro meio, que é aonde a luz estava. Por isso que está aqui, ó, VB sobre VA. Eu vou tirar aqui a marcação para a visualização ficar melhor. Tranquilo? Vou marcar só aqui embaixo, ó. Então tá aqui, ó. Esse é um jeito fácil de você encontrar o índice relativo entre dois meios, pelas velocidades. Elementos da refração. Aqui, ó. Então vamos lá. O que é importante aqui na refração? Bom, vamos olhar aqui no gráfico embaixo, que fica fácil de entender. Então tá. Primeiro que você tem esse raio aqui, ó, que eu chamo de RI, que é o raio incidente. É o raio que vai incidir na superfície de separação. Superfície de separação está aqui, tá? Aqui nós temos, ó, o meio A e aqui nós temos o meio B. Beleza? Então tá. Esse I aqui, ó, é o que eu chamo de ângulo de incidência, correto? Deixa eu pôr em amarelo aqui para não ficar tão escuro, né? Então, esse I aqui, ó, é o meu ângulo de incidência. Agora vai. Tá aí. Tranquilo? Bom, aí você tem a parte de baixo, a refração e a passagem, né? Então, aqui você tem o raio refratado, ou raio de refração, tá? Os dois termos são aceitos. E aqui você tem o ângulo de refração. Por isso que fala aqui, ó, ele cita esses nomes, né? Então, o que ele fala aqui, ó, que o ângulo I, ou seja, o ângulo de incidência, que é formado com a reta normal é essa referência aqui, tá? É uma reta imaginária que passa 90 graus com a superfície. Então, esse ângulo I, ele é chamado de ângulo de incidência, tranquilo? Gente, o que eu falei é o que está escrito, tá? E aqui o ângulo R,
é chamado de ângulo de refração. Então, o que é importante você saber? Ó, reta normal passando a 90, tá? RI é o raio incidente e I é o ângulo incidente. Vou apagar aqui para ficar mais claro, ó. Beleza? Então, de novo, ó, raio incidente, ângulo de incidência. Aqui embaixo, raio refratado, ou raio de refração, e aqui o ângulo de refração. Aqui você tem o índice de refração do meio A, o índice de refração do meio B. E aqui dizendo que o índice de refração do B é maior que o A, mas isso aqui eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Tudo bem? Vou falar agora das leis da refração. Vou falar bem rapidamente, e aí, como está gravado, vocês podem parar aí a tela e dar uma lida nas informações. Bom, a primeira lei ela é muito parecida à lei da reflexão. Ela fala assim, ó, o raio incidente, o raio refratado e a reta normal são coplanares, ou seja, fazem parte do mesmo plano. E a gente consegue ver isso lá no gráfico, no desenho, tá tudo no mesmo plano, né? E a segunda lei, que é a lei que a gente usa na hora de resolver os exercícios, tá? Quando dá um tratamento matemático. É essa aqui, ó, a lei de Snell-Descartes. O que diz a lei? Vamos lá. Ó, NA, que é o índice de refração do meio 1, né, do meio da onde está vindo a luz, vezes o seno do ângulo de incidência, tá? É igual ao NB, que é o índice de refração para o meio 2, para onde foi a luz, vezes o seno do ângulo de refração. Então essa relaçãozinha aqui, que é a lei de Snell-Descartes, é o que vai ajudar a gente nos exercícios para descobrir aí. Às vezes ele dá um N e ele quer o outro N, ou às vezes você tem um ângulo e você quer o outro ângulo. A gente vai ver bastante nos exemplos aí, beleza? Então essa é a lei de Snell-Descartes, que é a segunda lei da refração. Bom, essa aqui é uma das teorias mais importantes aí, na minha opinião, quando a gente está falando sobre refração, né? Que é a refringência do meio. O que seria a refringência? Bom, refringência tem a ver com o fato de desviar mais ou desviar menos a luz, tá? Essa seria a explicação teórica do valor do N. Então você tem dois exemplos aí de como se comporta essa luz baseado na refringência do meio, ou seja, o quanto um meio desvia a luz. Vamos lá, se o N1 for menor que o N2, o que significa isso? Isso aqui é quando a luz se propaga de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Ou seja, é quando a luz ela está num meio que desvia menos e vai para um meio que desvia mais. Tá? Que oferece... Quando eu falo desvia mais, gente, eu quero dizer que ele oferece mais resistência à passagem da luz. É o exemplo do que acontece quando a luz vai do ar para a água. Tá? Então o que acontece? A água ela oferece uma resistência maior para a luz do que o ar. Então eu falo que a refringência da água é maior. Por isso que o índice da água é maior do que o do ar. Lembra que o da água é 1,33 e o do ar é 1. Tranquilo? Então tá. Então o que acontece? Então nesse caso, quando a luz está indo do menos para o mais, tá? De um meio menos resistente para um mais resistente, mas a gente não usa a palavra resistente, a gente usa a palavra refringência, tá? Refringente. Então o que acontece? Duas coisas importantes. A velocidade da luz, ela diminui, né? Porque ela foi para um meio de maior refringência, de maior resistência, e o raio se aproxima da normal. Então olha o que está acontecendo aqui, ó. Então a luz está vindo aqui, e aí ela vai se aproximar da minha retinha normal. Vou colocar a reta normal de vermelho aqui, ó. Aqui está a retinha normal, tá? Então ela tá vindo com o ângulo I, e aí você vê nitidamente que o ângulo R vai ser menor do que o I, porque ela se aproximou da normal, tudo bem? Ó, ela fez isso aqui, ó. Ela se aproximou. Ela estava aqui e agora ela está aqui. Tranquilão? Bom, se o N1, ou seja, o meio que a luz está vindo, for maior que o N2, acontece exatamente o contrário do que está acontecendo aqui. Então, nesse caso, ela está vindo de um meio com mais refringência para um menos. Pensa que você está correndo na água e aí você correndo sai e continua correndo no ar. Você concorda comigo que vai ser mais fácil correr no ar? Acontece a mesma coisa com a luz. Então, a luz está vindo pela água. Quando ela passa para o ar, ela vê que existe menos resistência, ou seja, uma refringência menor. Então, o que acontece? A velocidade aumenta
e a reta se afasta da normal. Tranquilo? Então aqui, ó, aqui está a trajetória que ela estava seguindo, né? E aqui está a nova trajetória. Então, ó, ela se afastou da normal. Beleza, gente? Bom, agora vamos falar um pouco de ângulo limite e reflexão total. Gente, esse fenômeno aqui de reflexão total, ele vai acontecer quando o ângulo de incidência ultrapassar o ângulo limite. Eu já vou explicar o que significa isso. E outra coisa, isso aqui só vai acontecer em um caso daqueles dois lá. Só vai acontecer se a luz estiver indo de um meio com mais refringência para um menos, né? Ou seja, é quando a luz ela vai para um meio de resistência menor. Pode acontecer esse fenômeno aqui. Então eu trouxe 4 exemplos do que pode acontecer quando a luz vai do maior para o menor. Vamos lá então, ó. Se a luz ela estiver caminhando aqui do maior e ela incidir a 90 graus com a normal, olha lá, o que vai acontecer? Ela vai atravessar sem desvio de trajetória, mas aí ela vai aumentar o volume dela, como a gente já viu lá no começo lá, tá? Então nesse caso eu falo que o I é igual ao R, tá? E a gente tem aqui uma refração sem desvio de trajetória. Tranquilo? Tá. Agora, se essa luz ela incidir num ângulo I que é menor que o meu ângulo limite, eu vou ter o que acontece, basicamente, que a gente estava estudando, é uma refração com desvio da trajetória. O básico que acontece, tá? Agora pensa comigo, ó, pensa comigo. Nota que eu peguei esse ângulo azul e desloquei para cá. O que aconteceu com esse vermelho? Ele veio para cá. Estou dizendo aqui, ó, nessa segunda situação, ó, pensa comigo, né? Então eu peguei o azul, eu girei ele aqui, ó, eu girei ele um pouquinho no sentido anti-horário e esse meu vermelho, ele girou no sentido horário. Se eu forçar o giro desse azul, girando ele mais ainda aqui nesse terceiro exemplo, esse vermelho, ele vai vir e vai ficar aqui, ó, a 90 graus com a normal. Se isso acontecer, eu falo que aconteceu aqui uma refração rasante. Nesse caso, o I é igual ao ângulo limite. Então, agora a gente vai começar a definir o que é ângulo limite. Bom, ângulo limite é o maior ângulo possível para que haja refração. Ou seja, existe um ângulo máximo onde consegue ainda acontecer refração. Se ultrapassar desse ângulo, não tem mais refração. Se o ângulo de incidência, que é o ângulo que está entrando aqui, tá, gente, for maior que esse ângulo limite, não tem mais refração, ou seja, não tem mais passagem para outro meio. Aí acontece o fenômeno chamado de reflexão total. Então, essa é a diferença aí quando você vai girando esse raio de incidência. Eu falo girando para deixar claro que esse raio está entrando cada vez mais aberto. Nota, ó, aqui ele tinha uma abertura, aqui ele já extrapolou a segunda abertura e aqui ele extrapolou a terceira abertura. Então, à medida que ele vai abrindo essa incidência, ele vai fazendo com que um raio caia para voltar para a reflexão. E aí, para finalizar essa aula gostosa, a gente vai agora falar como é que eu calculo o ângulo limite. Porque, vamos voltar, ó. Se o raio estiver indo do menor para o maior, do menos para o mais refringente, refração. Não tem segredo. Agora, se acontecer o contrário, se o raio for do maior para o menor, do mais para o menos refringente, aí cuidado, você tem que analisar. Pode ser que ocorra refração ou pode ser que ocorra reflexão total, como eu mostrei na última tela. O que vai te dizer o que vai acontecer é o valor do ângulo limite. Então, o ângulo limite é o maior ângulo para que aconteça a refração. Se o ângulo de entrada for maior que o limite, reflexão, não ocorre refração. Isso vai ficar muito claro nos exercícios daqui a pouco. Como é que você calcula esse limite? Tranquilo. Olha a formulinha aqui, ó. Basta você dividir o N menor pelo N maior. Ponto final, tá? Então, por exemplo, vamos supor que ele vai da água para o ar. A água é 1,3 aproximadamente. O ar é 1. Então, você divide 1 por 1,3, menor pelo maior. O resultado que der é o valor do seno do limite. Ó. Você está calculando aqui o seno do limite.
Aí você vai na tua tabela trigonométrica ou na calculadora científica, que eu vou mostrar também lá no vídeo dos exercícios, e aí você descobre qual que é o ângulo que dá esse valorzinho que você dividiu. E aí você vai descobrir o valor máximo para ocorrer refração. Se o teu ângulo I, que é esse ângulo aqui, ó, de incidência, for maior que o limite, aí não tem refração. Você simplesmente fala, não tem refração, reflexão total. Se ele for igual ao limite, aí vai ter a refração rasante, né? Que é quando ele passa aqui a 90 graus com a normal. Beleza? Gente, de teoria é isso. Eu vou resolver alguns exercícios como exemplo e vai ficar mais claro essas questões que a gente discutiu aqui, tá bom? Agradeço demais se você ficou até aqui e até a próxima aula.